E aí, mestres, tudo bem com vocês? Eu vou dar uma dica aqui importante agora. É uma dica que não é desonestidade, tá? Mas é uma dica como você pode desestruturar emocionalmente o seu adversário numa partida de forma legal, tá? Eu vou ser direto ao ponto. Imagine que você caia no final com o seu adversário e você tem um rate inferior ao seu adversário, por exemplo, aqui, ó. O cara tinha um rate 100 pontos à frente do meu, tá? Mais do que o meu. Então, quando você joga com um cara que tem um rate muito maior do que o seu, você de certa forma já inicia com uma pressão sobre o seu adversário, né? E ele tem que ganhar. Então, se você conseguir um empate para você, é um lucro, você vai ganhar mais pontos, né? E se ele perder, é pior para ele. Então, o cara já entra com aquela obrigação de ganhar, tá bom? E aí, o que vocês têm que fazer? Quando vocês estiverem jogando um final e o final for complicado, e você analisar que o final está empatado ou levemente inferior a você, ou você não se sentiu muito seguro naquele final, o que você faz? Você ofereça empate, tá bom? Ofereça empate para o seu oponente. Porque das duas, uma, ou ele pode aceitar e o seu objetivo inicial vai estar sendo cumprido, o empate contra um cara com um ritmo bem maior do que o seu é vantajoso para você, ou então o cara vai recusar, que vai ser a maioria das vezes, o cara vai recusar. Mesmo que o cara observe que ele está no final empatado ou levemente inferior, ou levemente superior, mas ele tem muita insegurança com esse final, ele não vai aceitar. Por exemplo, se ele pegasse um final desse, jogasse contra o computador com um cara mais forte, ele aceitaria na hora, né? Mas essa pressão de que ele tem que ganhar vai fazer com que ele recuse. E aí, o que vai acontecer? Ele recusando uma posição de empate numa posição que está igual ou inferior, vai fazer com que ele procure sempre fazer lances de vitória, entendeu? E às vezes, no finais, como a gente vai estar vendo aqui no estudo, às vezes tem que fazer lance para empatar, não tem outra opção. Se você for tentar forçar uma vitória, você vai perder. E é o que vai acontecer nessa partida aqui, tá bom? Eu cheguei nessa posição, ofereci um empate, apesar de eu estar um bispo, final de bispo contra cavalo. Tá empatado por quê? Porque ele tem apenas 2 ilhas de peões, tá vendo? Ele tem apenas 2 ilhas de peões e eu tenho 3. Então a estrutura a minha estrutura de peões está fraca, né? Fora que tá um peão aqui atrasado, meus peões aqui estão na casa branca, na negra, e meu bispo é de casa branca. Então, assim, a única vantagem é que meu rei consegue chegar aqui rápido. Então, é empate. E aí o adversário não quis empatar, tá bom? Olha o lance que ele fez. Ofereceu troca, caindo nesse final. Então eu pensei o seguinte, olha, eu vou jogar e vou mostrar pro cara que se é empate e se ele vacilar eu ganho essa partida. E foi o que aconteceu. O cara já tentou fazer uma criação de peão passado. Olha a pontuação, 0. Tentou fazer final, um peão passado. Que para ele ganhar, gente, final de bispos e cavalos e peões, você só ganha com bispo e peão passado. Até mesmo final de torre, mas aí tem umas manobras e tudo mais, porque a torre é mais movimento. Então o que eu fiz? Eu fui, tirei o espaço, fui levando, tava doido para trocar esse bispo pro cavalo para melhorar a estrutura, e ele acabou cometendo esse erro que passou de 0 para 8.3. Aí eu te falo uma coisa, um cara que tem 2260 de rate, o cara não sabe final? Sabe finais, entendeu? Aí você junta com o cara o apuro de tempo, mais a pressão que ele tem que de ganhar inicial, né? Porque ele tem um rate acima de 100 pontos do que eu, tá? E fora ainda que eu pedi um empate e ele não aceitou. Deixa eu ver se tá gravando aqui. Tá gravando. Entendeu? Fora que eu pedi um empate e ele não aceitou. Então aumentou mais ainda a pressão. E o cara também fica depois sem graça, por exemplo, numa posição dessa que tá totalmente empatado. Ele chega oferecendo empate. Porque é como se fosse um tapa no ego do cara. Imagina, você vai lá e oferece empate pro cara. Aí o cara chega e declina o empate. Fala assim, não quero, vou continuar tipo assim. Não, vou continuar porque esse final eu ganho. Aí ele vê que vai empatar, ele vai chegar assim, pô, vou ter que pedir empate pro cara, vou ter que, tipo assim, reconhecer pro cara que realmente estava empatado, que o cara tava certo, e tal. Então muitos caras não são humildes o suficiente para mostrar se você realmente você tava certo, é empate, tal. O cara fica até meio que constrangido de oferecer empate. E aí o que vai acontecer? Para não provar que ele tá errado, o ego dele, como eu já coloquei até num vídeo falando que xadrez também é emocional, ele vai tentar fazer lances de vitória. E aí
ele tentou fazer uma coisa dessa, ele tentou colocar o cavalo dele em jogo, porque o meu bispo tá tirando ele de jogo. Então o que ele pensou? Eu vou colocar o meu cavalo em jogo para tentar forçar essa troca. E outra coisa, finais de bispo contra cavalo, geralmente o bispo, como ele tem uma mobilidade maior, ele é melhor, mas só que ele esqueceu de contar os peões na casa preta, que de certa forma era bom para ele. Mas aqui é negócio, pressão, mais coisa psicológica, o cara acaba cometendo essas gáfias. Aí ele cometeu essa erro aqui que possibilitou fazer a troca e aí a estrutura de peão melhorou, tá? Aí ele checou aqui, mas imagina que se ele toma para cá, tá melhor, porque olha só, eu vim aqui com o rei e pega esse peão em breve. Ou então eu passo um peão meu aqui, sabe? Aí ele teria que jogar aqui para defender, olha, só pra gente ver. Final de peão simples, olha. Vem pra cá, eu passo aqui, ganho um peão. E final ganho. Eu consigo passar um. Tá vendo por que estudar finais de peões é muito importante? Porque finais de peões, você sempre consegue transpor final de torre para final de peão, final de bispo e cavalo para final de peão. É o único final que você transpõe para ele, então por isso é importante. Aí depois que o cara viu que o lance dele foi errado, ele tentou dar esse cheque, eu tomei aqui, pronto, agora é fácil capturar. E aí eu fui pra vitória, só que aqui eu cometi um erro que eu não calculei direito, aí fui eu que errei. Não vi que esse lance aqui já era empate. Como empatar? É simples, ele captura aqui, depois ele vem e encurrala meu rei aqui, ó. Tá vendo, ó? O meu rei não vai ter como escapar. Se eu vim pra cá, tá vendo? Ele consegue impedir. Você depois vira um exercício de finais pra vocês verem. Tá ok? Então, só pra gente ver como é que foi a, a vitória, é porque hoje eu tenho que postar um vídeo sobre finais, aqueles exercícios, só que não deu tempo para fazer. Então eu vou colocar esse vídeo que dá para explicar bastante temas de finais. Então o cara com a ideia de vencer, o que ele tá pensando em fazer? Ele tá pensando em capturar esse peão aqui, promover esse peão para pelo menos falar, olha, caiu no final de dama e empate, entendeu? Para ficar menos feio para ele. Só que aqui já tá ganho para mim, ó. Aí eu venho para cá, venho para cá, venho para cá e pronto. Quando você tá nesse tipo de final, você tem que dominar essa casa aqui com a dama, tá? Para não poder, para evitar promoção. Depois você vem com o rei para capturar. Aí ele avançou bem a peça. Eu avancei meu rei. Quando chega nessa posição aqui, você vai fazer uma coisa chamada escadinha, que é o quê? A dama, o rei aqui tem que pedir a dama chegar nessa casa. A dama para chegar nessa casa basta um movimento. Então, basicamente, o rei negro vai ficar nessa casa aqui, ó. Vai ficar para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para impedir isso. Então, você faz a escadinha. O que é a escadinha? Você vai checar aqui, atacando essa diagonal. Depois você vem para cá, atacando essa diagonal. Aí, quando ele vir aqui nessa casa branca de novo, você sobe aqui, ó. Então, você vai fazer essa manobra assim, ó. Tá vendo? Cheque, cheque, cheque. Já que o rei dele vai ficar só de um lado para o outro, tá vendo? Cheque, 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 cheque. Até chegar uma hora em que ele vai ter que ficar aqui. Aí quando ele ficar aqui, você avança seu rei. Você vai avançando seu rei e depois com dama e rei você captura esse peão e ganha no final de dama, tá? Olha só como é que foi desenvolvido aqui, ó. Ó, fui chegando. Aí ele vacilou, ele viu que eu ia fazer esse método da escadinha, ele tentou jogar pro lado. E aí eu dominei a casa. E aí é só chegar com o rei e pronto. Só vem com o meu rei e aí eu consigo ganhar essa partida. Tá bom? Ele foi e abandonou. Tá ok? Para quem gosta de ver a partida inteira, eu vou deixar essa partida na descrição. Vou passar ela rapidinho, tá? O cara jogou uma Niso Índia. Eu não vou dar muita ênfase na parte da abertura. Eu joguei bispo aqui com o intuito de fazer o tema sacrifício de bispo em H6. É um tema que eu vou fazer no canal. Só que aí eu esqueci. Eu fui ameaçar aqui, eu devia ter melhorado um pouco a organização das peças. E aí eu joguei dama aqui na correria. Quando eu joguei dama aqui, eu esqueci que cavalo podia capturar bispo. Tava, sei lá, bem sonolento. Meti esse erro. Aí ele tomou. Beleza, ficou nessa posição. Tentei fazer um plano tipo que visa atacar em F7. E o centro tá bem fixo. Aí o jogo foi indo. Aí eu vacilei, era pra cavalo ter vindo pra cá, eu acho. Que eu tava querendo pegar essa casa-chave, né? Mas o computador indica a torre aqui, né? Pra depois abrir a coluna e tal. Aí ele jogou pra cá, foi avançando, foi fazendo as trocas, né? Aí ele tomou, foi fazendo troca de torre. Aí eu pensei, vou trocar tudo pra garantir um empate,
né, que eu vi que iniciei, eu falei assim: "Ó, vou empatar esse jogo". Já por aqui eu já vi que ia dar empate. Falei assim: "Ó, vai cair no negócio de dobrar as torres, vamos trocar as torres e vai cair em posição de empate, eu vou aceitar, porque o cara tem um rate é 100 a mais do que eu, né, apesar de eu estar jogando de brancas mas o interessante é você subir de pontos, né". Aí eu vim pra cá, ameacei um cheque ali, né, ameaçando capturar o cavalo, voltou, ofereci troca, ele foi e trocou, aí nessa parte eu tinha oferecido empate, e aí ele não aceitou, e aí vem o desenvolvimento em que eu apresentei para vocês, né, um final que garantiu, como eu falei, por que é importante estudar finais? Porque o final pode te garantir um empate numa posição perdida ou uma vitória numa posição empatada. Aí fica a dica para vocês, gente. Tá jogando, finalzinho, como ganhar um final, como abalar emocionalmente um cara, honestamente, e de um cara mais forte que você. Ficou numa posição de empate, você viu que está uma posição igual ou levemente inferior, o cara tem um rate maior, ofereça empate, joga o peso pro ombro dele, porque aí a mente dele vai fazer com que ele esqueça de ver todas as possibilidades possíveis e fica só focado nas possibilidades de vitória, tá bom? Isso aí, o psicológico dele é movido, porque se ele não aceitou, é como se ele estivesse falando com você: olha, eu ganho de você, eu vou te vencer. Então o cara esquece de ver toda a conjectura e começa a olhar só os lances candidatos que levam à vitória. E às vezes isso promove ao erro, tá? Promove ao erro. Então vocês oferecem empate e continuam com o plano, porque o cara vai ver que seu plano, ele vai ver os seus movimentos como movimentos para empate. E nisso aí você pode mandar um contra-ataque nele, tá bom? Então essa é a dica de hoje, tá? Eu vou colocar essa semana os exercícios, não deu tempo de fazer agora, mas estará. Tá bom, mestre? Espero que essa dica vocês tenham gostado, tá? E façam muito bem aproveito. Não é como é que eu posso dizer, mau caratismo você fazer isso, porque afinal de contas, uma porque é verdade. Olha só. Uma porque é verdade. Tá empatado, você está oferecendo empate. Se o cara aceitar, beleza, ele reconheceu a sua análise. Falou, ó, você tá certo, tal, eu reconheço, é um final difícil, tal, eu reconheço. Entendeu? Agora, se o cara for com arrogância falar que não e que ganha, aproveita isso. Entendeu? Então aproveita isso. Então você não tá, de certa forma, induzindo eu. Você tá fazendo uma avaliação correta e oferecendo. Se o cara não quer, bota essa pressão pro lado do homem. Tá bom? Um abraço, mestre. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Um abraço. Fui.